Resistência a cortisol. Já ouviu falar? Não é resistência à insulina, não. É resistência ao cortisol. Já ouviu falar? Que está entrelaçado a estresse crônico, desenvolvimento da ansiedade, elevação do cortisol, que afeta o nervo vago. Já ouviu falar? Pois é. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Eu estou aqui vindo trazer para vocês em primeira mão. Estou muito feliz. Ainda tá quentinho, acabou de sair da impressora. Eu ainda vou encadernar ele amanhã, que é o Manual de Farmácia Natural e Terapias Integrativas no Tratamento das Emoções. Não tem somente falando sobre ervas, os fitoterápicos, é um manual completo sobre transtornos emocionais, né? Flávia, eu vou encontrar nesse manual alguma coisa para dor de cabeça, alguma coisa para coluna? Não, não vai. Aqui é somente a farmácia natural e um manual de um passo a passo com vários protocolos no tratamento das emoções. O que é o tratamento das emoções? Estresse agudo, estresse crônico, ansiedade, insônia, depressão de leve a moderada. Tem outras patologias aí, né? E é um compilado de estudo de muitos anos, de práticas de muitos anos, comigo mesma e com os pacientes, principalmente comigo mesma, né? Tem até uma frase que eu coloquei aqui, que eu quis colocar porque é muito eu, né? Aqui eu tenho que encadernar amanhã, porque eu terminei ele agora. Na tua dor, deixa eu ler aqui. Na tua dor reconheço a minha, na tua cura encontro a nossa. Então, assim, conforme a gente vai, né, produzindo o material, vai surgindo muitos insights, vai surgindo muitas ideias de que colocar. A gente começa pensando, eu vou fazer um trabalho aqui, assim, básico. Mas eu não sou básica. Eu sou uma pessoa muito profunda, então eu não consigo entregar nada raso demais, nada assim, mais ou menos eu não consigo. Tudo meu com profundidade, tudo meu tem que ter uma explicação, o porquê daquilo. Então, eu acabei, era para ser somente, de fato, era para ser somente a farmácia natural, né? Não era para ser um manual, não era para ter terapias integrativas, era somente para ser a farmácia natural no tratamento das emoções. Mas é assim, é que uma coisa leva a outra, né? Eu falei, cara, não adianta eu entregar isso aqui para eles poderem seguir esse protocolo aqui, porque tem tudo mastigadinho aqui, tudo detalhado de como vocês vão usar cada protocolo. Também tem os protocolos, tem o passo a passo, enfim. Mas eles têm que saber o porquê que está fazendo isso, né? E o porquê que isso surge. O que é o estresse agudo, o que é o estresse crônico, o que é a ansiedade, de onde vem, né? O porquê, como surgiu, a insônia, as urticárias emocionais, que são as alergias emocionais, enfim. Então eu acabei, né, colocando tudo, e aí por isso que eu tive que mudar para manual, né? Manual de farmácia natural, porque farmácia natural. Vamos tratar aqui, vamos tratar vocês tanto com a fitoterapia, né, com a homeopatia, a ortomolecular, com tudo, dentro da ortomolecular, que nós vamos trabalhar o eixo hormonal, né, que é onde tem todo o desequilíbrio do cortisol, a gente precisa, né, dar uma equilibrada nesse cortisol aí. E tem também as terapias, né? Tem a questão da neuroplasticidade, enfim, é completo, né? Então, aqui são 13 bônus, né? 13 bônus. E o mais incrível, assim, e não é bônus qualquer umzinho, coisinha besta, não. É coisa
profunda, cientificamente comprovado, né? Dentro da medicina, com comprovação científica, comprovação pelos meus pacientes, por mim mesma. Então, assim, é um material muito rico, muito profundo. Não é porque é meu, mas ele é muito rico, muito profundo. Eu nunca vi nada por aí dessa forma. E olha que eu consumo bastante material. Eu compro bastante material, assim, dos profissionais. Eu gosto bastante de estudar. Então, eu acabo comprando bastante também. E, assim, e o melhor de tudo é, por eu estar, né, lançando esse projeto agora, vai ser um valor assim tão irrisório, você vai falar, ah, mentira. Né? Eu nunca paguei nada meu, nunca paguei nesse valor, né? E recebi conteúdos bem, tipo assim, bem menos do que isso que eu tô entregando para vocês, né? Mas cada um tem uma percepção, né? Tem gente que o básico tá ótimo e tá tudo bem, né? Eu não consigo fazer nada muito básico, eu tenho que ter uma profundidade. Então, assim, e não é somente os e-books, né? Também tem as videoaulas, explicativa, né? Que é lá na plataforma, que tem a área de membros, então tem tudo explicadinho, tudo detalhado, enfim, é um trem completo, como diz o mineiro. Deixa eu tomar uma água, porque tá me dando uma coceira, não sei o que é. Enfim, o ponto que eu quero falar aqui com vocês hoje sobre este material, não é sobre o material, mas sim sobre um assunto que eu coloquei aqui sobre as alergias emocionais e as urticárias. Eu sofri muitos anos com alergia emocional, muitos anos. Então, assim, isso desencadeou, né? Foi muitos anos, eu tive um estresse, um trauma muito forte, muito significativo. E a partir dali foi onde desencadeou essas urticárias, né? Então, assim, a pele toda fica toda empolada. A gente fala urticária da forma técnica, mas popularmente as pessoas chamam de empolação. Fica com aquelas placas vermelhas, quente, que coça muito. Muitas das vezes também incha as mucosas, o olho fica inchado, a boca fica inchada, a glote incha. E eu já tive que parar várias vezes em emergência por conta da glote que incha e você fica sem ar, né? Então, assim, vai inchando, então acaba tampando ali, você não respira e você vem a óbito. Cara, eu sofri muito com urticária, muito. O que acontece? Andei por muitos anos, não foi tempo, foram anos, de um alergologista para o outro, e nada se encontrava. Ninguém encontrava nada, não tinha alergia a nada. Eu falei, cara, eu não tenho alergia a nada, eu como até pedra. Não tenho alergia a nada alimentar. E principalmente naquela época, né, que não tinha mesmo. Há uns 20 anos atrás. Foi onde teve esse boom, né? Eu tive esse trauma e acabou desenvolvendo essas urticárias. Então, sempre quando eu estou no nível da ansiedade mais alto, né, ou do estresse mais alto, elas aparecem. E o que acontece? Aí, voltando lá, fui em vários alergologistas e nada constava, não dava em nada, vezes nada. E no início era muito forte. Ficava meu rosto inteiro, minha cabeça, o meu corpo inteiro, e não ficava só as placas coçando, o corpo inchava.
Meus tornozelos ficavam assim, dessa grossura e cheio de placas, o corpo inteiro, corpo inteiro, nas partes íntimas, aqui no crânio, tudo. E aí, quando essas placas aqui no tornozelo, elas iam ficando roxa. Gente, mas para andar, aquilo doía tanto, o tornozelo inchado, bem vermelho. Nossa, era uma coisa de doido. E eu comecei a fazer uso muito de corticoides, né? De hidrocortisona, prednisona, enfim, os corticoides da vida. Por quê? Somente antialérgico, no caso a loratadina, não resolvia. E muitas das vezes, né, os corticoides também não resolviam, né? O oral, eu tinha que ir para emergência para tomar uma dose mais alta na veia. Então, assim, eu sofri muitos anos com isso. Flávia, não aparece mais? Se eu entrar num estado de estresse, ela aparece. Agora, sim, quando eu estou no equilíbrio, né? Quando eu estou no equilíbrio, o que acontece? Fica até anos sem aparecer. Por mais que eu tenha um estresse aqui, uma ansiedade ali, porque quando você passa por esse ciclo, né, crônico, generalizado da ansiedade, e você sabe que você vai ter várias complicações se você não resolver aquela questão, quando surge o problema, você já tem logo que resolver aquilo ali, né, para poder não crescer o problema e a gente ficar ruim, né, porque quem tem ansiedade, infelizmente, viemos com um defeito de fabricação. Por quê? Sempre vai ter um gatilho para poder querer desenvolver aquele estresse e desenvolver para uma ansiedade se a gente não resolver o problema, né? Então, assim, são pessoas muito sensíveis, muito sentimentais, aí acaba tendo essas questões da ansiedade. E depois de muitos e muitos anos, nada, nenhum alergologista falava nada. Eu, estudando, né, foi onde eu descobri a tal da alergia emocional. Eu falei, caramba, é isso aqui que eu tenho. E aí eu mergulhei mais a fundo no assunto, nos estudos, e de fato era realmente aquilo, né? E aí eu fui fazer, né, estudar, fui fazer alguns cursos referente a isso. E foi aí onde então eu comecei a conseguir controlar, porque eu entendi de onde vem, né? É aquela questão, não adianta eu tratar o sintoma, não adianta eu tomar um hidrocortisona, um prednisona para combater o sintoma, porque o problema está lá. Quando tiver qualquer BO, vai surgir de novo, né? Então, quando eu descobri que era por conta do meu emocional, aí foi muito mais fácil de controlar. Foi mais fácil, entre aspas, porque não é nada fácil, né? Controlar emocional. Não é nada fácil. Olha, gente, tudo que eu ensino aqui para vocês é coisas que eu passei, que eu passo, que os pacientes passam, né? Então, assim, fala, Flávia, você é terapeuta integrativa, especialista em transtornos emocionais e você tem a ansiedade justamente por isso, porque eu vivo na pele, eu sei como é, né? E é mais fácil, muito mais fácil de poder ajudar o outro quando você está na pele daquela pessoa, né? Quando você já passou por aquilo, ou ainda passa, mas de forma muito mais leve, né? Muito mais equilibrada. Então, aqui no nosso grande, rico manual, temos um capítulo que fala sobre as alergias emocionais e as urticárias, né? E aqui falo o que são as alergias emocionais, tem as urticárias emocionais também. Quais são os sintomas? Vamos falar aqui dos sintomas para vocês verem se vocês já tiveram alguma alergia emocional, coloca aí nos comentários, né? Para não achar que somente eu, um ET, só eu tenho. Ó,
placas vermelhas, ficam as placas grandes, vermelhas, bem elevadas, quente e que coça. Eu não sei em vocês, mas em mim ainda dá uma coceira aqui na lateral, aqui do abdômen, e começa a dar uma falta de ar. Meu pulmão começa a encher de água e começa a dar uma falta de ar. Não sei se com vocês também acontece dessa forma. Deixa eu ver o que mais. A urticária emocional, os sintomas é esse, né? Placas vermelhas elevadas, ela é queima, né? Ela é quente, né? E tem calor. Ela surge assim do nada, após um pico de estresse, porque o cortisol aumenta demais, né? Então, sempre um cortisol. Flávio, o cortisol, a gente tem que tirar ele? Não, se tirar a gente morre. A gente precisa dele, é ele quem faz a gente entrar em ação, né? Quando você acorda, você precisa dele para poder você fazer todas as atividades que você faz, é por conta do cortisol. Ele que te dá ânimo, que te impulsiona, te dá ação, vai lá, vai trabalhar, vai fazer isso, faça aquilo, vai para atividade, é o cortisol. Acontece que o cortisol, ele é um hormônio bem enjoadinho. Ele não pode nem estar alto, nem estar baixo, ele tem que estar, no nível, exatamente no nível. Se ele está alto, dá todo esse BO, né? A pessoa fica hiperativa, né? O simpático fica hiperativo, então você fica acelerado, você tem vários sintomas da ansiedade e se ele está baixo, você não consegue fazer nada, você tem falta de energia, não tem disposição para nada, você fica assim parecendo que tá com sono eterno, mas não dorme, por mais que você pense em dormir, você acorda cansado. Aí é o hipocortisol, né? Então, assim, não pode nem estar alto, nem estar baixo, ele tem que estar no nível, no equilíbrio. Aí tem também a relação do cortisol com o nervo vago, isso aqui é muito importante. O nervo vago é o alicerce da gente, é o nervo vago. Deixa eu ler aqui para vocês, ó. Cortisol elevado de forma crônica, né? Você já passou por aquelas fases lá, né? Do estresse agudo, você foi pro estresse crônico e não resolveu o problema, então ele desenvolveu uma ansiedade, de uma ansiedade ali mediana não resolveu também, você acabou desenvolvendo uma ansiedade generalizada, enfim, o seu cortisol lá em cima, porque a partir do momento que você tem um estresse, você leva o cortisol. Se você tem um estresse todos os dias, você leva esse cortisol todos os dias, esse cortisol aumenta, por isso que você não dorme, porque o cortisol tá lá em cima, né? E a melatonina não dá, ó, a melatonina tá aqui e o cortisol sempre vai estar aqui. Como é que você dorme? Não dá, ele tem que baixar, né? Para ele subir, né? Igual a lua e o sol. De manhã ele tá aqui, ele tem que estar aqui para te dar força, para te dar energia, para te dar disposição, para você ir lá, fazer, acontecer. Só que quando vai chegando no fim da tarde, ele vai baixando e a melatonina vai subindo. E aí fica assim, igual a lua e o sol. Só que quando você está dentro do ciclo de estresse crônico, então todos os dias você está ativando, elevando esse cortisol. Então por isso você não dorme, né? Então, aqui, o cortisol elevado cronicamente estimula a liberação da histamina e piora os sintomas da urticária, né? Então, por isso que a gente toma antihistamínico, né? Que são as loratadinas da vida. E aqui também tem, cadê? Tem uma tabela aqui com as alternativas alérgicos, viu? E corticoides naturais. Flávia, se eu tiver uma crise agora, os antialérgicos naturais vai resolver? Não, não vai. Então, se você está já num quadro clínico de urticária emocional, de alergia, algum tipo de alergia emocional, então você vai ter que estar fazendo uso desses antialérgicos naturais diariamente e resolvendo, né, as outras questões, tem tudo aqui explicado, e resolvendo as outras questões para você começar a diminuir esse cortisol, o nervo vago começar a ser reativado novamente e você não vai precisar mais estar tomando nenhum tipo de antialérgico, né? Porque não vai estar produzindo mais histamina.
Entende? Entende que é tudo um ciclo, é tudo um passo a passo. Entende que não resolve eu tratar você somente uma parte sua. Tem que ser de forma integral. É por isso que não resolve você fazer uma certa terapia. E aí você vai para uma certa terapia. Quando eu falo terapia, são todas, viu? Terapia psicológica, psiquiátrica, terapia medicamentosa, terapias integrativas. Quando eu falo terapia, é um método, né, de tratamento. Né? Quando eu falo terapias, é um método de tratamento. Então não adianta eu vou para eu faço a terapia com um. Aí fala, ó, essa é a minha parte. Agora você vai para outro profissional, vou passar aqui para você para outro profissional, para você tratar essa outra parte. Aí você vai para outra parte. Aí o outro colega vai falar, ó, agora você vai para outro, porque eu só trato isso. E eles todos estão alinhados? Tá todo mundo alinhado? Tá todo mundo no mesmo pensamento de tratamento? No mesmo método de tratamento para poder ter um resultado? É muito difícil. Então, assim, eu acho assim muito difícil, muito estranho, na verdade, poder querer tratar o paciente por partes. Por isso que não tem resultado. Por isso que chega um monte de gente pra mim e fala, Flávia, eu já fui não sei quanto tempo pra terapias tal, já fui fazer não sei o que, já mandaram fazer não sei o que, já fui pro psicólogo, já fui não sei pra onde, já fui não sei pra onde. E não resolve, não vai resolver. Não vai, por quê? Não tá tratando de forma integrativa, tá tratando por pedaços. E pior, o sintoma. Não estou falando mal de nenhum outro profissional. Ir para psicólogo é importante? Sim! É muito bom a gente chegar lá, né? A gente conversa, a gente joga tudo lá no colo da psicóloga. É bacana, né? Mas não resolve somente uma terapia. Por quê? Porque ela vai e te fala, ó, tenta resolver isso, né? Tenta fazer dessa maneira. Alguns falam, né? Tem outros que não falam nada. Mas, enfim, quem trabalha dentro da linha da TCC e da ACT, elas acabam te dando orientação, né? Olha, faça isso, faça dessa forma. E se você fizer assim, 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 assim? Certo. Aí você vem, tem algumas que te dão um plano, tem outras que não te dão nada, só fala. Mas tem outras que é mais organizadinha, te dá um plano de passo a passo. E aí você começa a fazer por 1, 2, 3 dias. Não faz mais. Não faz mais. Aí acontece o quê? Você fica pior, porque você se frustra. Você fala, caramba, me passaram um tratamento aqui, me seguir para poder remodular meus pensamentos, né? Criar novos hábitos, mas eu não consigo fazer, eu parei. Por que você parou? Porque você está com o eixo hormonal em desequilíbrio. Como ele está em desequilíbrio, gente, olha, base hormonal é vida. É por isso que eu falo que a gente tem que tratar a base hormonal. Quando você tá com a base hormonal desregulada, principalmente com cortisol elevado, você não tem ânimo para fazer nada, você não tem energia, você procrastina o tempo inteiro, você não tem foco, não tem clareza mental. É como que você tá ali presa, amarrada, não consegue sair dali, não consegue fazer nada. Você até quer, tem vontade, pode até às vezes saber o que deve ser feito, mas não consegue. Não consegue. E quem vê de fora fala, ali é uma preguiçosa, é uma encostada, é não sei o que, aquilo outro, mas não bem sabe que você está ali, mergulhada naquela tristeza, porque você quer mudar aquele quadro da sua vida de estagnação, mas você não tem forças, você não consegue, você não sabe como, porque não tem clareza mental, não tem foco, não tem disciplina, porque acabou-se tudo. Por quê? Porque o bendito cortisol tá lá danificando o nosso querido e amado nervo vago. Por isso que tem que fazer essa questão aqui da reativação do nervo vago. Tem tudo explicadinho aqui, viu? Como fazer isso, como reativar ele. Enfim, é muita coisa, né? Vamos voltar aqui. E os sintomas do nervo vago em desequilíbrio, qual é? Palpitação, não tem a palpitação que a gente tem? Né? Que alguns falam taquicardia. Isso daí é porque a adrenalina está elevada. Aí dá essa palpitação, né?
dificuldade para poder relaxar, não dorme, sempre está muito ansioso. Problemas digestivos. Você tem ansiedade, você tem estresse crônico, você tem problemas digestivos. Isso é fato. É fato. Aí, para mim poder te explicar, aí é uma outra aula, né? Porque para me te explicar porque, né? Tá tudo interligado e eu tenho que te explicar. Vamos deixar para um outro momento. Nos problemas digestivos, acaba dando o quê? Diarreia, intestino irritável, prisão de ventre. Cada um dá um jeito, né? A ansiedade é constante, dificuldade de sono, não dorme de forma nenhuma, a insônia reina na vida da pessoa. E, enfim, alternativas naturais, a gente tem aqui alguns fitoterápicos e nutracêuticos, né? Nutracêuticos são as vitaminas e os minerais, e alguns hormônios também, que eles regulam, né, a questão da histamina, né? Então, esses fitoterápicos, esses nutracêuticos, eles têm efeito antihistamínico, né? Como se fosse uma loratadina. Lembrando que se você está numa crise de alergia, aqui não vai resolver. Aí você vai ter que tomar a loratadina, né? Que é um antihistamínico, ou os corticoides da vida, né? Se for muito grave, mas aí você já tá nessa questão, você sabe, né? Foi orientada pelo médico e tudo mais de como fazer uso e quando fazer uso, né? Ou então ir para o hospital, porque essa questão da urticária emocional é bem complicada, ela é perigosa, é perigoso vir a óbito. Né? As pessoas acham, é só uma coceira. Não é. Se eu for explicar aqui de forma mais a fundo, mais profunda, você vai entender que é muito perigosa. Então, via das dúvidas, é melhor para emergência. É bem melhor para emergência do que você ficar tomando aí os antihistamínicos e não resolve, né? E vai dar uma piora e parece que é uma tentação. Parece que isso acontece mais no período da noite, né? Esses daqui é para você ficar fazendo uso diariamente para você não ter quadros de alergia. Entende? É para isso. Você ficar fazendo uso disso aqui certinho, diariamente, mas todos os passos que está explicado aqui, você vai diminuindo o seu cortisol, vai reativando o nervo vago, que tem técnicas aqui para reativar. Tem que reativar, porque o seu cérebro ele acaba entrando no modo automático. Você faz todo dia aquelas mesmas coisas. Então, todo dia você tá você tá estressado, você tá irritado, você tá assim, você tá não sei o quê, você come de qualquer jeito, não faz atividade física, não faz uma leitura, não faz nada. Então, você já criou aquele hábito, você já tá há meses, anos fazendo todos os dias a mesma coisa. Então, o seu cérebro, ele já entra no piloto automático. Automaticamente, já sai fazendo as coisas. Acorda, já sai fazendo as coisas que sempre fez. Né? Então, aí temos que fazer o quê? Vamos entrar com uma abordagem para dentro da neuroplasticidade para poder você criar novos hábitos, né? Criando novos hábitos é da mesma forma, é com foco, disciplina e constância. Do mesmo jeito que você criou os hábitos ruins, é a mesma forma que você vai fazer para poder criar hábitos novos. Não importa se são hábitos bons ou ruins, a forma é a mesma. Você fazendo repetidamente todos os dias aqueles hábitos, né? Então, é isso. Também temos aqui o tratamento integrado. Gente, esse projeto aqui, ele é surreal. Vocês não vão encontrar isso aqui em lugar nenhum. Ainda tem 13 bônus. Aqui tem, ó, um dos bônus tá aqui que eu imprimi, vou imprimir os outros. 7 dias de terapia. Tem as terapias para 7 dias, para 21 dias e para 30 dias. O passo a passo do que se deve ser feito. Tem tudo aqui escrito certinho. Gente, tá surreal esse material. Então, é esse recado que eu queria trazer para vocês. O vídeo ficou longo, né? Mas é um vídeo para poder esclarecer e tirar as dúvidas de vocês. Se vocês falam nessa questão das urticárias, se vocês tiveram ou têm, deixa aqui escrito embaixo que eu vou gostar de saber, né? Que não é somente eu, tá ok? Então, gratidão e até o próximo vídeo.